Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao 26. Quero falar com vocês hoje a respeito da importância da ceia do Senhor. Sempre no culto de ceia, eu procuro pregar um sermão relacionado à salvação e à obra de Cristo no Calvário, mas ainda não tinha tido a oportunidade de pregar um sermão específico a respeito da ceia. Então hoje nós vamos ler esse texto que é o comum que nós temos lido no momento da ceia. Só que vamos ler só do versículo 23 ao 26 e vamos meditar nele. Amém? Todos encontraram? Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Somente até aí. Pode se sentar, meus irmãos. Amados, existem algumas coisas que nós precisamos saber a respeito da ceia. Primeira coisa, que a ceia não é santa. Não é santa a ceia. É a ceia dos santos. Nós somos santos. Nós fomos santificados pelo Senhor. Mas a ceia é uma refeição. Não é uma refeição qualquer. É uma refeição que nós fazemos em memória do Senhor. Por isso nós chamamos ela de a ceia do Senhor. É diferente da ceia do seu aniversário, da ceia de Natal, da ceia de Páscoa, da ceia que você faz qualquer dia depois das 10 da noite. É uma ceia em que nós nos sentamos à mesa com o Senhor. Outra coisa importante que nós temos que entender a respeito da ceia é que a ceia é uma ordenança de Jesus para nós. Jesus nos deu duas ordenanças: o batismo e a ceia. Então, as ordenanças são um dever de todo cristão. Toda pessoa que crê em Jesus como Salvador deve obedecer às ordens de Jesus. E Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. E Jesus disse: comei desse pão, bebei desse cálice em memória de mim. Ao contrário de outras denominações cristãs, nós só temos essas duas ordenanças. E elas são ordenanças, não são sacramentos. Como, por exemplo, a Igreja Reformada, a Igreja Católica creem que as suas ordenanças são sacramentos e transmitem graça em si. Então nós cremos que o batismo não tem poder de salvar. Nós cremos que a ceia não tem poder de purificar. Como ordenanças, elas são apenas ritos simbólicos, que demonstram o quê? A nossa obediência. Se eu creio que Jesus me salvou, então eu posso me batizar em testemunho. Mas se eu não creio, que significado teria eu mergulhar dentro de um tanque de água? Porque eu creio que Jesus me perdoou e me purificou, então eu tomo a ceia. Mas se eu não cresce, que significado teria comer um pedaço de pão e beber um cálice de vinho qualquer? Então, o batismo e a ceia não produzem efeito em si mesmos, mas eles são o produto daquilo que Jesus operou em mim pela fé, de uma maneira eterna, de uma maneira misteriosa. Não com artifícios humanos, não como resultado do cumprimento de algum ritual, mas por obra da sua graça, que Ele nos salvou, nos perdoou, nos justificou, e hoje nós estamos aqui. Por isso nos batizamos pela fé, por isso professamos a nossa fé, por isso participamos da mesa do Senhor pela fé. A ceia do Senhor, irmãos, tem importância de exercitar a nossa fé nos 3 tempos: no passado, no presente
e no futuro. E é justamente disso que Paulo nos recorda, quando ele repete os dizeres que Jesus transmitiu aos seus discípulos naquela ocasião. Bom, nós sabemos que Jesus não morreu na sexta-feira. Portanto, ele não ceiou na quinta. Porque Jesus morreu na quarta-feira, estando 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus, naquela terça-feira, sentou-se com seus discípulos e tomou essa ceia. A última de Jesus e a primeira dos cristãos. Jesus só tomará outra vez essa no seu reino, mas ele ordenou que nós a fizéssemos todas as vezes que nos reuníssemos, em memória do que ele fez. Então a ceia tem importância no passado porque ele é um memorial da morte de Cristo. Todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós nos lembramos da morte de Cristo. Através da ceia do Senhor, nós vemos mais uma vez diante de nós a cruz, a morte vicária, ou seja, representativa e substitutiva. Jesus naquela cruz representava a mim e a você. Jesus naquela cruz nos substituía. E sobre ele recaiu a justa ira de Deus. E sobre nós recaiu a bênção da salvação, a justificação. Ele se fez maldito para que nós fôssemos feitos justos. Não que nós sejamos justos, mas nós estamos justificados, porque Cristo nos substituiu na sua morte. A ceia é, portanto, irmãos, um retrato da morte de Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós não repetimos a morte de Cristo. Isso aconteceu uma vez na história, definitivamente. Ao contrário da velha aliança, onde sempre precisava uma nova vítima, né? Um cordeiro, um bezerro, um pombinho, morrer pelos pecados de alguém, Cristo fez uma vez por todas, entregando a si mesmo, santo, sem mácula. Quando nós estamos diante da ceia e da celebração dela, nós estamos diante de um retrato da crucificação de Jesus. É como se eu pegasse uma foto da minha esposa para vocês e dissesse: olha, aqui está a Mariana. É claro que o retrato não é a Mariana, mas apenas representa ela. Por isso nós entendemos quando Jesus disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Essas palavras se referem ao corpo de Cristo ofertado mediante sua morte, bem como o seu sangue derramado em sacrifício na cruz. O pão não é o corpo, o vinho não é o sangue, mas representam o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente. O pão partido representa o corpo ferido de Jesus. Partindo o pão, deu aos seus discípulos e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. E aí eu entendo que o corpo de Jesus foi partido por minha causa e em favor de mim. Se não fosse o meu pecado, Jesus não teria morrido naquela cruz. E porque ele morreu naquela cruz, eu fui favorecido. E o sangue simboliza o testemunho. Jesus disse: esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança no meu sangue. Nós temos várias alianças na Bíblia, irmãos. Nós temos uma aliança no Éden, nós temos uma aliança no dilúvio, nós temos uma aliança com Abraão, nós temos uma aliança no Sinai com Moisés, nós temos uma aliança em Davi e nós temos uma aliança em Cristo. Essa aliança em Cristo é a nova aliança. É o novo pacto, é o novo concerto, é o novo compromisso de Deus com a humanidade. Quando nós nos casamos, nós usamos o nosso anel no dedo, que nós chamamos ele de aliança, porque ele representa os votos, o compromisso marital que nós temos
marido e mulher. Ali, diante de um juiz, diante de uma autoridade religiosa, nós professamos que nós dois viveremos como um. E na verdade, esse mistério se cumpre em Deus, porque dois se tornam uma só carne. Cristo fez isso quando ele tomou a igreja por esposa. E ele deu a ela um testamento. Mas o testamento que transmite as posses do testador só tem efeito na morte do testador. O testamento só é lido e os bens repartidos quando quem testou morre. Por isso Cristo morre para que o seu testamento tenha valor. Então nós tomamos posse da vida eterna que ele nos deu. Disso sim nós podemos tomar posse. No Antigo Testamento, na aliança que Deus fez com Israel em Moisés, foi o sangue de bodes, de bezerros, que testificou, que foi aspergido, salpicado sobre as tábuas do testemunho, sobre as pessoas, sobre Moisés. Aqui é o sangue do Deus que se fez homem, que testificou, que deu testemunho favorável a mim e a você diante de Deus. Quando nós participamos do sangue, nós confirmamos a nossa aliança. Nós confirmamos que nós cremos na suficiência do sangue. Nós confirmamos que nós cremos no efeito purificador que ele exerceu sobre nós. Não, nós não nos purificamos no ato de beber o vinho. Nós fomos purificados no ato de Cristo derramando o seu sangue. E hoje aqui nós representamos a nossa confiança no sacrifício de Jesus. A morte de Cristo é a nossa motivação maior. É a motivação para que nós não venhamos novamente cair em pecado. Não venhamos pecar deliberadamente. Não venhamos pecar voluntariamente. Para que nós venhamos nos afastar do mal. Tudo isso só faz sentido para nós. Nos abster dos nossos desejos carnais, das nossas vaidades, da nossa sensualidade, de coisas que são naturais da nossa carne. Tudo isso só faz sentido porque Cristo morreu na cruz. Porque nós sabemos que ele morreu e ressuscitou. Nós temos motivação real para vencer o nosso pecado. Para nos fazer servos de Cristo. Porque ele nos libertou da escravidão do pecado. Nesse sentido, a ceia tem a sua importância no passado, no sentido memorial. A ceia é também uma ação de graças. Jesus tendo dado graças, partiu o pão. Isso é a Eucaristia. A palavra ação de graças significa... A palavra Eucaristia significa ação de graças. Nós damos graças a Deus pela bênção e a salvação da parte de Deus. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos agradecendo ao Pai pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós estamos nos mostrando gratos ao obedecermos à ordenança de Jesus. Tudo isso representando o passado, o que foi feito, em memória do que foi feito. Mas a ceia também tem importância para eu exercitar a minha fé no presente. Porque a ceia do Senhor é um ato de comunhão. Se no passado ela é a Eucaristia, a ação de graças, no presente ela é a koinonia, a comunhão. Comunhão com Cristo e comunhão de participação dos benefícios da morte e ao mesmo tempo comunhão entre os irmãos, os membros da igreja local.
Quando nós estamos assentados na mesa, nós estamos assentados com as pessoas que nós gostamos. Você traz para dentro da sua casa aquelas pessoas a quem você quer bem. Você faz uma ligação e convida para estar na sua casa comendo uma refeição aquelas pessoas a quem você deseja agradar. Quando nós nos assentamos na mesa do Senhor para tomarmos a ceia do Senhor, nós o fazemos com aquelas pessoas que nós temos comunhão. Nós o fazemos com aquelas pessoas a quem nós amamos em Cristo. Nessa ceia, o Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado, está presente como o anfitrião. Ele é o dono da casa. Ele quem serve o banquete. Jesus está à cabeceira desta mesa, onde nós participamos. Onde eu digo que eu sou igual a você, que você é igual a mim. Porque quando veio Jesus, houve o grande nivelamento. Essa é a pregação de João Batista, que todo monte seria rebaixado e todo vale seria erguido. Porque todos nós somos iguais diante do Senhor. E o Senhor é aquele que está em evidência. Cristo é o centro do nosso culto. Cristo é o centro da nossa pregação. E Cristo é o centro da ceia. Nós fazemos isso em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros. No presente, a ceia é a proclamação da nova aliança. No versículo 26, Paulo diz: todas as vezes comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. A ceia é a proclamação da nova aliança, mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo. Eu estou dizendo que Cristo é dono da minha vida, aonde eu me comprometo em fazer a vontade de Cristo, em permanecer fiel a Cristo, em resistir o pecado e a identificar-se com a missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? Anunciar a salvação e proclamar o Evangelho, as boas notícias da salvação. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos nos comprometendo a anunciar o Evangelho, a testemunhar a salvação de Jesus. Jesus nos salvou, não apenas para que nós fôssemos mais um salvo, porque se fosse assim, nós seríamos salvos e morreríamos imediatamente e viveríamos logo com o nosso Senhor. Mas nós fomos salvos para sermos testemunhas, para falarmos com os nossos familiares mais próximos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra, a salvação de Jesus. Então a ceia é a proclamação desse comprometimento de sermos testemunhas. E a ceia tem a sua importância também no futuro, porque a ceia é uma antecipação da alegria do banquete no reino de Deus. Nós tomamos a ceia porque nós confiamos na vinda de Cristo. Quando nós tomaremos aquela ceia, aquela que Ele também participará. A ceia antevê a volta de Cristo. Paulo diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós tomamos a ceia porque nós confiamos que o nosso Senhor em breve vem. A ceia anuncia a vinda de Cristo para buscar o seu povo. A ceia do Senhor encerra a oração.
venha o teu reino. Meus irmãos, nós vivemos em dias que nós sabemos a vinda do Senhor se aproxima, em que nós sabemos o anticristo há de se manifestar ao mundo. E nós sabemos que a igreja verdadeira, a igreja militante, a igreja fiel será arrebatada e tirada do sofrimento que vem ao mundo. Quando nós tomamos o pão, quando nós tomamos o cálice, nós temos que fazer sabendo que a ceia que será celebrada com a igreja nos ares está cada dia mais próxima. Todas as vezes que comerdes e todas as vezes que beberdes, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje nós vamos tomar o pão, hoje nós vamos tomar o cálice. E amanhã nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos anunciar a obra de Jesus no Calvário, nós vamos anunciar a volta de Jesus. Na ceia do Senhor, toda essa importância mencionada só passa a ter significado se nós chegarmos diante do Senhor com uma fé genuína, com fé no sacrifício de Jesus, com oração sincera, com obediência à palavra de Deus e à sua vontade. A palavra de Deus nos ensina, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, como disse Davi, o nosso pecado está o tempo todo diante de nós. Se nós nos confessarmos agora e nós nos arrependermos no nosso coração, então nós participamos da sua mesa. Então nós confirmamos a sua aliança. Paulo nos diz, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma, convencidos e arrependidos dos seus pecados. Comam esse pão e bebam esse cálice, em memória e em proclamação da morte de Cristo e da sua vinda. A partir do versículo 27, Paulo nos diz, porque qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Todos aqueles que creem e confiam, participam dignamente. Mas todo aquele que não crê no Evangelho e não entende, participa indignamente. Por isso, nós precisamos nos examinar, reconhecer os nossos pecados, confessá-los e tomar uma atitude de arrependimento diante de Deus com relação ao pecado. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso o Senhor expõe o nosso pecado na sua palavra, para que nós tomamos conhecimento dele e arrependidos, possamos confiar na salvação que o seu perdão nos dá. Tome o pão. Esse é o corpo do Senhor, que foi partido por nós. Por ele nós temos acesso e entramos na presença do Pai e recebemos o seu favor. Esse é o nosso pão cotidiano. Esse é o sustento e a provisão e o cuidado de Deus por nós. Pode participar, irmãos.
Tome o cálice. Essa é a aliança do Senhor. Esse é o seu compromisso. Se nós formos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Porque não pode mentir, não pode ser infiel a si mesmo. Por isso, com essa confiança, nos esforcemos em sermos obedientes, em cumprirmos tudo aquilo que Ele nos ordenou, de nos santificar e nos abstermos da imundícia do mundo e de proclamarmos o Evangelho e a salvação do Senhor. Pode participar, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela obra realizada na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão concedido àqueles que, com justiça, eram seus inimigos. Porque, sem que nós merecêssemos, o Senhor nos amou. O Senhor nos chamou e nos purificou de todo pecado. Por isso, nós te louvamos. Por isso, te bendizemos. Por isso, participamos da sua mesa essa noite. Porque nós cremos e nós confiamos que o Senhor nos tem salvo e nos tem dado a esperança da vida eterna. Nós te pedimos, Senhor, esforça-nos, auxilia-nos. Nós queremos ser santos e fiéis a Ti. Ajuda-nos a testemunhar o Teu Evangelho, a anunciar a Tua salvação aos perdidos, aqueles que vão se desviando pelos seus caminhos, precipitando-se na condenação eterna. Dá-nos, Senhor, ousadia de anunciar a Tua salvação, anunciar a Sua morte e a Sua ressurreição, anunciar a Sua vinda, anunciar o Seu reino. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.